O que seria o anarcocapitalista? O que é uma pessoa anarcocapitalista? Bom, para exemplificar aqui, galera, o anarcocapitalismo, ele não é uma política de Estado e nem é uma organização estatal. Ou seja, não é uma política de Estado centralizada, como o socialismo, o neoliberalismo, ou outras políticas de Estados altamente centralizadas e totalitárias, como o fascismo, o nazismo, o comunismo e por aí vai. O anarcocapitalismo é uma ideia política essencialmente libertária, tá? E é diferente de democracia. A democracia é o império das leis sobre o indivíduo. O anarcocapitalismo é a soberania do indivíduo contra o Estado. Ou seja, é uma ideia essencialmente libertária, focada na soberania do indivíduo, na preservação de direitos inalienáveis como a propriedade privada, a liberdade, a vida e o princípio da não agressão. Ou seja, o anarcocapitalismo, ele não é uma coisa, ou seja, uma política de Estado como uma social-democrata, por exemplo. Então, se você vota numa pessoa anarcocapitalista, ele não vai chegar lá com a bandeira do anarcocapitalismo falando, ó, gente, a partir de agora, todo mundo é anarco, todo mundo é anarcocapitalista e por aí vai. Não. Uma pessoa anarcocapitalista é uma pessoa que tem que o ideal dela, ela compartilha ideais que vão a favor da diminuição do Estado, o encurtamento dos tentáculos do Estado, diminui o poder do Estado sobre o indivíduo, seja esse Estado democrático, seja ele uma déspota, uma monarquia, um principado, uma ditadura comunista, uma ditadura militar, que seja. Não importa o Estado, ou seja, o anarcocapitalismo é uma ideia praticada há séculos, há milhares e dezenas e centenas de milhares de anos. Ou seja, por quê? Ou seja, todos os estados, em algum momento, tiveram pessoas dentro da sociedade que lutaram contra o poder desse Estado, tentando diminuir o poder desse Estado contra o indivíduo. Ou seja, o anarcocapitalismo nada mais é que a descentralização do poder do Estado, a descentralização da informação, a descentralização do conhecimento, a descentralização da renda, da riqueza. Ou seja, um exemplo disso é a internet. Nada no mundo é tão anárquico, tão anarcocapitalista quanto a internet. A internet, onde ela chega, ela descentraliza qualquer monopólio que tiver na direção dela, né? Então, galera, essencialmente, dizendo, o anarcocapitalismo é o libertarianismo, né? A soberania do indivíduo, das liberdades individuais, ou seja, um princípio, ou seja, seria um ideal de uma sociedade de leis privadas. Ou seja, isso é uma coisa que vem acontecendo. Todos os estados, todas as formas de estados passam por algum processo anarcocapitalista, tá? E esse processo é o que eu disse anteriormente, essa descentralização do poder, da informação e por aí vai, né? Ao ponto de chegar um dia que vão existir
sociedades de leis privadas. Ou seja, vai chegar um ponto que o indivíduo, por si só, que o indivíduo, os contratos individuais feitos entre indivíduos terão o mesmo valor de decisão do que, por exemplo, um congressista, um membro do Congresso Nacional, por exemplo, o presidente do Congresso Nacional, o poder dele vem do poder do povo, ou seja, como a democracia é o império das leis sobre o indivíduo, as pessoas que exercem um poder democrático, eles têm o poder sobre elas de dezenas ou centenas ou milhões de cidadãos, certo? Só que imagina que esses cidadãos tomaram a decisão que você pode morrer por causa dessa caneta. Se esses cidadãos criaram uma pena de morte para quem rouba essa caneta aqui, certo? Mesmo que milhões de cidadãos tenham tomado a decisão de compreender que a sua vida vale menos que essa caneta aqui, o indivíduo terá o poder de contrabalancear individualmente o poder da decisão de milhões de pessoas. Porque a soberania do indivíduo, tá, frente ao Estado, um dia ela acontecerá, querendo nós ou não. E é por isso que hoje em dia, né, nós estamos tendo esse confronto entre se você vê os membros da Corte Suprema do país, né, os ministros da Suprema Corte, ou seja, o STF, você está vendo um cidadão medindo força contra um membro da corte, contra um membro da mais alta corte da República. Isso é uma coisa inimaginável há algumas décadas atrás. Se você olhar para a construção do Estado hoje e a construção do Estado há 50 anos atrás, para uma ideia sua, medir força com uma corte, contra uma instituição permanente do Estado, você teria que reunir milhões ou milhares de pessoas nas ruas e matar e morrer milhares de pessoas para que isso acontecesse. Hoje, o indivíduo com a câmera uma câmera do celular, igual eu estou aqui, eu consigo, né, confrontar diretamente um membro do Congresso Nacional, um membro da Suprema Corte, um chefe do Executivo, e medir força com ele a nível de indivíduo. O anarcocapitalismo nada mais é que isso, né? É a soberania do indivíduo frente a interesses coletivos, né? Porque nem sempre os interesses coletivos, os ideais coletivos, tá, estarão certos. Não é porque a maioria votou em alguém que significa que essa decisão é certa, né? Que isso é justiça, né? A justiça social, ela é uma ilusão que nós acreditamos por conveniência. Mas isso não quer dizer que todas as decisões tomadas pela Corte ou pelo Estado sejam certas, só porque é o Estado que está falando. Então, um exemplo disso. Alguns anos atrás, meus próprios descendentes, né, meus próprios antepassados, quer dizer, eram escravos. E a escravidão era permitida pelo Estado. Era lei, era legalizado. Naquele momento, né, era legal escravizar as pessoas, e hoje não é mais. Então, muitas coisas que nós acreditamos e que nós defendemos hoje, né, como se estivéssemos defendendo algo muito sério, muito importante, será visto num futuro muito breve como coisas primitivas e ultrapassadas. Então, o anarcocapitalismo é esse sentimento permanente
de luta do indivíduo contra o Estado. É a luta permanente pelo libertarianismo, pela liberdade, pela preservação de direitos inalienáveis, de direito à liberdade, do direito à vida e direito à propriedade privada. Beleza, galera? Espero ter explicado um pouco para vocês. Claro que o anarcocapitalismo é uma coisa muito mais ampla que isso, é uma ideia muito mais sofisticada que a cada dia que passa acaba ganhando mais informação, mais corpo e mais corações e mentes no mundo todo.